Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e na aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso sistema de gestão de KPIs, tá? Ou dos indicadores de processo. Então, se você está querendo criar um sistema onde você possa criar seus departamentos, atribuir metas, responsabilidades, fazer a gestão de tudo isso e ainda dentro de um user form, né? Ou seja, de um formulário lá do Excel, com uma cara bem profissional, bem bacana, então acompanhe essa sequência de aulas, tá? Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês o link para você assistir desde a primeira aula, caso você tenha perdido alguma aula, caso você tenha chegado nesse vídeo por nessa sequência, né, por esse vídeo, e para que você possa acompanhar com a gente. Está tudo super explicadinho, tá desde o primeiro detalhe, todas as linhas de programação que a gente está fazendo aqui para que você consiga fazer sem nenhum problema. E caso você tenha qualquer dificuldade, né, qualquer necessidade, pode deixar aqui nos comentários e eu vou te responder o quanto antes, tá bom? Assim que possível. E um último lembrete antes da gente começar a nossa promoção de Black Friday está rodando, tá? Então hoje é o último dia, tá? Então hoje, dia 30 de novembro de 2023, é o último dia da nossa promoção, com até 50% de desconto para todos os nossos cursos. Então, vem aqui na descrição do vídeo, clica no link do nosso site e lá você vai ter todas as informações que você precisa, tá bom? Bom, então bora lá para o Excel para a gente poder continuar o projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no nosso sisteminha de VBA, onde a gente já tem algumas coisas. Na última aula a gente criou essa list box, onde a gente consegue agora fazer com que as metas sejam apresentadas para a gente. O que está faltando aqui para a gente encerrar esse projeto, né? Lembrando, esse projeto ele tem o propósito de trazer ferramentas para você de VBA e trazer algumas ideias para você aplicar aí nos seus projetos, tá? É lógico que isso daqui pode ser configurado ou customizado para a necessidade de cada empresa, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiro, agora eu quero poder colocar os resultados dessa meta, né? Que é a última informação que está faltando aqui para a gente preencher esses campos aqui, olha, como essa label, aqui o resultado na nossa lista e também o resultado aqui nessa list box por meta, tá? Então tem o resultado por meta, o resultado por departamento e o resultado para a empresa toda. Então percebe que eu consigo fazer ali todo um funil, né, para poder fazer a avaliação, né, mais focada dessa empresa, ok? E como que a gente vai fazer isso, pessoal? Para a gente poder construir essa estrutura, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou vir aqui no Excel, tá? Então vou lá no Excel e eu vou criar aqui, olha, uma nova guia que eu vou chamar aqui de resultados, ok? E esses resultados aqui vão estar atrelados a essas metas, tá? Então o que eu vou fazer aqui por enquanto? Eu vou pegar essa meta que eu já tinha criado, eu vou apagar ela daqui, tá? Então normalmente eu teria feito isso aqui já de uma vez, tudo bem? Eu estou fazendo separado aqui para não gerar uma confusão para vocês, tá? Então primeiro a gente fez lá o cadastro da meta, depois a gente fez a atualização da lista, agora eu vou colocar os resultados aí para essas metas, tudo bem? Então aqui o que eu vou ter, galera? Eu vou ter o seguinte, vou até pegar aqui essa formatação, vou copiar ela para cá. Deixa eu colocar igual a gente tem lá no outro, né? Fazer aqui com que ela fique na linha toda, ali para os meus títulos. E o que eu vou fazer aqui? Olha, aqui eu vou ter também a descrição da meta, tá? E aqui eu vou colocar os meses, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, olha, vou até usar 3 letras só, tá? Então Jan, e vou arrastar aqui até dezembro. Até dezembro. Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui, pessoal, eu vou pedir para que quando seja feita o cadastro de uma meta, ele também escreva o nome dessa meta aqui. E é aqui que ele vai salvar esses resultados para a gente, tá? E aí, outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir para que o VBA faça o preenchimento desses dados também aqui do lado, olha. Então aqui do lado, até vou inserir mais uma aqui, olha. Inserir, e vou colocar aqui o resultado, que vai ser o resultado da meta em si, tá bom? Então, descrição da meta, de janeiro até dezembro, e aqui o resultado, que é o resultado atual dessa meta. Aí vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Beleza. E aí o que vai acontecer agora, galera? Eu vou fazer o seguinte, conforme eu for selecionando os dados lá, eu vou preencher essa tabelinha aqui, olha, vou até deixar ela com bordas para ficar mais fácil aqui de visualizar. Então eu vou preencher essa tabelinha aqui.
E é essa tabela que vai aparecer lá no user form para mim, tá bom? Então aqui vai ficar uma lista com todas as metas e é essa tabelinha que sempre vai ter só essa linha, né? Ela que vai aparecer lá pra gente, tudo bem? E quando a gente fizer isso, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou também usar essas informações para criar os gráficos do nosso painel, tá? E aqui, dessa forma, vai ficar bem mais fácil para eu poder trabalhar, tudo bem? Então, feito aqui, né? Feito essa mecânica, agora o que eu preciso fazer, né? Eu vou transformar tudo isso aqui em porcentagem, tá? Porque eu estou trabalhando com tudo pensando em porcentagem, ok? Beleza? E agora o que eu vou fazer? Tá? Eu vou lá no VBA, tá? E eu vou dar um nome para essa minha tabela. Nem preciso mais disso aqui. Então eu criei aqui, olha, guia resultados. Eu vou dar um nome para ela, né? Opa, apertei o F errado, F4. Vou vir aqui na planilha. Ela está com planilha 2. Eu vou chamar ela de PL resultados, tá? E eu estou usando aqui variáveis, né? Como a gente fez lá na primeira aula dessa sequência, ou na terceira aula dessa sequência, que foi a primeira do projeto, né? Eu vou criar aqui um nome, uma variável, né? Para que eu possa utilizar essa planilha sem precisar ficar escrevendo PL resultados o tempo todo, tá? Então, public, vou chamar de WR, né? Então, seguindo a lógica que eu já estava usando, as worksheet. E agora eu tenho que setar essa planilha, né? Então, set WR igual a PL resultados. Pronto, então assim fica mais fácil agora para eu falar dessa planilha. Depois que eu fiz isso, galera, eu vou vir aqui no sistema, tá? Então, quando que eu vou fazer alguma alteração ali naqueles resultados? Toda vez que eu criar uma meta nova, tá? Então, eu vou vir aqui até no FR Meta. Nesse salvar meta, o que ele está fazendo? Ele vem e faz todos os preenchimentos aqui, certo? Então, ele faz todos os preenchimentos aqui pra gente. Só que agora eu quero que ele busque, né, justamente essa informação lá pra gente na nossa base de dados, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou falar para ele aqui depois, olha, aqui eu vou ter um if WR, que é aquela planilha que eu acabei de criar, e um end with, ok? E aí eu vou falar para ele ainda que eu tenho um L que vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ou seja, vai selecionar a coluna A inteira da planilha nova, ponto find what, né? O que eu estou procurando? Vou colocar aqui para ele procurar vazio, look in, dois pontos igual, xl values, look at, dois pontos igual, xl row, tá? Então isso daqui vai procurar a primeira linha vazia, ponto raw, para salvar isso dentro da minha variável. Depois que eu fiz isso, ponto range, cifrão A, cifrão e comercial L, ponto value, vai ser igual ao nome da descrição, que é o mi.tbmeta.value. Tá? Então isso aqui vai escrever tanto na primeira planilha, que é a WM, quanto a segunda planilha, que é o WR. Tá? Então, tanto para metas quanto para resultados, ok? Depois que eu fizer isso, galera, eu preciso considerar essa formulazinha aqui, olha, que a gente tinha traçado, tá? Então, como que essa fórmula vai funcionar? Essa fórmula aqui, pessoal, ela vai determinar, né, ela vai ser utilizada a partir dessa nossa tabela. Por quê? Se eu estou fazendo com que essa tabela aqui seja ali uma busca, digamos assim, então eu vou precisar que ele encontre esses dados para poder calcular. Tá? Então o que eu vou fazer? Até para melhorar aqui meu processo, eu vou fazer o seguinte, até para facilitar aqui nossa vida. Eu vou colocar esse WR antes do WM e isso não tem problema nenhum, tá? Então eu coloquei o WR antes do WN e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável aqui, olha, dim LR de linha de resultado, tá? As double. E ao invés de eu usar L aqui, olha, eu vou usar LR. Isso vai facilitar um pouco a nossa vida. Tá? Vai ficar um pouco mais curto aqui nosso código. Beleza. Então, o que acontece? Ele escreve dentro dessa LR. Isso aqui fica salvo pra gente. Então, o que eu quero que ele faça aqui? Olha, se eu vou fazer o preenchimento lá a partir de todos os nossos dados e eu já sei que o meu resultado está aqui na coluna N daquela linha, então eu vou falar para ele o seguinte, olha, que vai ser ponto range, cifrão D, cifrão, e comercial L, ponto,
ponto valor vai ser igual a wr.range cifrão A, cifrão N, cifrão. E na verdade aqui não pode nem ser assim, né? Tem que ser uma fórmula mesmo, para ele ficar atualizando, né? Ponto, fórmula to local, né? Então para ele colocar ali como fórmula. E aqui eu vou falar o seguinte, olha, igual a... E aí o nome da planilha, tá? Então, percebe que esse igual, né? Ele vai aparecer lá para a fórmula em si. E aí aqui eu vou até colocar o seguinte, ó, apóstrofe, tá? Apóstrofe, fechei aspas. E comercial, wr.name, para ele colocar o nome ali da planilha. E comercial, abre aspas de novo, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão N, cifrão, apóstrofe, aspas, desculpa, LR. Tá? Então dessa forma ele fala, olha, vai ser igual, né, a coluna N na linha LR que a gente descobriu lá atrás, né? E isso vai copiar esse valor para a gente para cá. Tá? Então sempre vai ficar atualizado ali no nosso resultado, o que vai levar já automaticamente para a nossa lista. Tá? Então preenchendo aqui já vai automático para a nossa lista, vai facilitar a nossa vida também, ok? Beleza, então fazendo isso daqui ele já vai atualizar essa parte, tá? Então agora eu já posso começar a criar metas de novo. Então deixa eu até ir lá certo pelo sistema. Eu vim aqui, então rodei, vim para cá, vou definir metas, né? Deixa eu até fazer o seguinte, mostrar aqui a lista, ela tá vazia porque eu apaguei a meta lá. Vou colocar aqui, olha, meta teste 1, né? Ela vai ser uma meta da logística e o responsável lá, a Ana, né? E aí eu vou colocar aqui que ela tem meta de 100%, ela é normal positiva e tem uma faixa ali de segurança, de alerta, de 10%. Né? Então, deixa eu ver aqui. Eu acredito que eu só esqueci de colocar para ele atualizar a lista nessas condições. Vamos fazer isso, por isso que é sempre bom a gente testar, né? Então, deixa eu vir aqui no FR Meta, quando ele salva. Ele está vindo para cá, está fazendo todo o preenchimento, olha, mas está faltando aqui um call md listas.atmetas, né? E está faltando aqui também, né? Um call unload me, porque eu quero que ele feche esse formulário depois que ele fizer o cadastro, tá? E aqui, como eu cliquei 2 vezes lá, ele ficou duplicado aqui a meta 1, tá? Então eu vou tirar ela daqui, para ele não ficar duplicado aqui, vou tirar ela daqui também, ó, porque senão ela fica duplicada, tá bom? Beleza, então vamos lá no sistema, Ctrl B para salvar o projeto, não se esqueçam de salvar o projeto com frequência, tá? Então vem para cá, tá lá a meta que eu acabei de criar, né? Percebe que aqui agora o resultado que estava vazio antes, olha, já apareceu 0%, isso está certo, porque realmente eu não coloquei informação ali ainda. Vou definir mais uma meta teste 2, até para testar essa condição que eu acabei de fazer. Vou colocar aqui para produção, tá? O responsável, vou colocar essa Fernanda aqui mesmo, como se ela fosse uma funcionária ali da área de produção, né? Vai ser normal negativo, para ser diferente, e eu vou colocar 5% ali de alerta, ok? Então ele criou, vamos ver aqui, por algum motivo, olha, ele criou, mas ele ainda não veio para cá, tá? Isso está errado, então vamos descobrir por que ele está fazendo isso. Vem para cá, ele está vindo, está fazendo a criação, né? Então, esse preenchimento aqui, olha, eu sei que está acontecendo, porque veio para cá bonitinho, tá vendo? Tanto aqui quanto aqui. E então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pausa aqui para a gente poder visualizar por que ele não está jogando essa informação lá na lista, né? E se eu só rodar aqui, olha, o sistema, vocês vão ver que ele vai funcionar bonitinho, né? Na verdade eu acho que eu já até sei já porque que é o problema, mas enfim. Então se aparecer aqui, olha, vai aparecer lá as duas, ok? Mas vamos testar se é isso mesmo lá que eu estou imaginando aqui, né? Então vem para cá. Eu vou lá na definição de meta, vou colocar aqui, olha, uma meta teste 3, tá? O bacana é que agora você pode vir criando quantas metas você quiser aqui, tá? Vou colocar uma para esse José aqui, também na produção. Essa aqui eu quero atender 90%, né? Minha meta é atingir de 90% ali, normal positivo, com uma faixa de segurança de 5%. Aí veio para cá, olha. Então vamos entender por que ele não está colocando isso dentro da lista, né? Sendo que eu estou chamando aqui a atualização. Quando ele vem para cá, olha, ele vem
faz ali a verificação, então se existem dados em P2, ou seja, se existem dados para serem inseridos naquela lista, né, existe, então ele continua o código. Ele vai vir para cá, olha, vai pegar o P1, né, e vai dar um end ali, né, um control para baixo para achar a última linha, e ele contou que é a linha 3, vai ajustar ali a largura da coluna, tá? Depois que ele fez isso, né, ele pega aqui e começa a ajustar essas larguras então para todas as colunas que a gente está utilizando, colocar isso dentro da variável lar, né? E ele vem aqui, olha, falar que o meu LT, né? E o meu LT foi setado lá como LT metas. Ele vai ter 5 colunas, né? O column heads dele vai ser verdadeiro, a largura vai ser lar. E aqui, olha o que ele faz. Ele coloca lá pra gente que ele vai trabalhar de P2 até T3, tá? Então, olha que interessante. P2 até T3, né? Ele é justamente... Deixa eu até colocar aqui um pouco para baixo. Ele não vai me deixar abaixar aqui. Deixa eu terminar ele aqui. Lembra que ele pegou aqui até a linha 3, tá? A gente vai ver isso lá no Excel. Então, o que acontece? Ele vai mudar a fonte lá, eu até vou aumentar um pouco essa fonte que ela está muito pequena, vou aumentar aqui para 10, tá? E aí ele vai terminar aqui o código. Beleza. Vamos ver lá no Excel aquela linha 3 ali que ele coletou. Deixa eu rodar aqui, pronto. Tá? Então posso fechar esse cara, posso fechar esse cara. Então vamos aqui no Excel, olha aqui, ele pegou a linha 3 e isso está errado, olha. Então ele está atualizando com relação à última linha e não com relação à linha nova, percebe? Então é esse erro que ele está cometendo ali quando ele faz isso. Por quê? Porque ele está analisando, olha, aqui com relação ao P. Então eu tenho que fazer o seguinte, antes de chamar, né, antes de fazer com que ele faça a atualização da lista, eu preciso mandar ele fazer um novo filtro, né? Então colando aqui. Onde que eu já tenho isso feito, né? Aqui no meu user form, tá? Então eu já tenho isso pronto, ok? Se eu vier aqui no meu user form, olha, eu tenho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele faz justamente isso. E olha, ele está dentro de um WM, tá? Lá eu também tenho um if WM. Então eu vou pegar isso daqui, olha, vou copiar, vou vir aqui no FR Meta, lá no botão de salvar, e eu vou falar para ele o seguinte, olha, minha garganta tá horrível, tá, pessoal? Desculpem aí, porque tá bem ruim aqui a garganta, eu sei disso. Mas aqui tá tendo muitas aulas agora esse fim de ano e a garganta não tá aguentando, tá? Mas o que eu fiz aqui? Olha, eu colei. Então aquele código que a gente tinha pego, aqui. Esse código aqui vai limpar o filtro antigo e vai reaplicar o filtro. Então daí depois ele pode chamar a lista para realmente fazer essa atualização lá pra gente, tá? Isso aqui que estava faltando. Vou salvar e vamos rodar pra, mais uma vez, né? Vou criar uma quarta meta ali para a gente poder analisar se está tudo certinho, tá? Então é até bom que vai ficar bastante meta ali gerada, tá? Vou colocar aqui, percebe que já aparece lá a meta 3, né? Porque estava funcionando certo. Vou criar então uma meta 4, então uma meta teste 4, né? E aqui no departamento eu vou colocar uma para logística agora, né? Quando eu estou colocando só a produção, responsável é o Pedro ali por essa meta. Vou colocar que a gente quer 100%, ela é normal positivo e tem 5% também de range, né? Então, atualizou, ele vai vir para cá, nem preciso mais, F9 aqui para tirar essa pausa, F5, olha lá, já atualizou agora bonitinho, então era só aquele detalhe mesmo, tá bom? Então, ótimo, está aparecendo aqui e agora está com o caption aqui do tamanho 10, né? A fonte ali do tamanho 10, que ficou bem mais agradável aqui a leitura pra gente, né? Bom, o que a gente precisa fazer agora, né? Então, eu preciso, de alguma forma, conseguir colocar valores para essas metas, tá? Como que eu vou fazer isso aqui, galera? Eu vou pegar aqui essa list box, tá? Então, eu vou pegar essa list box aqui, vou vir nas propriedades dela, categorizada é mais fácil de trabalhar, na minha opinião. E aí eu vou falar o seguinte para ela, olha, eu vou vir aqui, olha, vou pedir para que ele faça, né, a list style, tá, dessa LT, ela vai virar option, tá? Então ela tá lá como plain, eu vou tocar como option, tá? Qual que é a diferença? Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Se eu colocar aqui agora para aparecer, aparece essa caixinha aqui, olha. Então agora a pessoa pode selecionar a meta. Então o que vai acontecer? Quando a pessoa clicar aqui, vai aparecer os resultados da meta aqui embaixo, olha. E aí eu vou poder fazer esse preenchimento item a item, o que vai facilitar bastante ali minha vida, tá? Aí o que eu vou fazer aqui embaixo, né? Aqui embaixo, pessoal, eu vou pegar esse label, copiar ele, vou colar ele aqui. E aí eu vou colocar aqui, olha, F4, vou tocar aqui
a fonte dele, tá? A cor, né, da fonte dele. Vou deixar até melhor, né? Nem vou trocar aqui agora. Vou deixar ele para trocar depois, tá? Lá pelo LB. Então deixa eu vir aqui, dar um nome para ele. LB M1 de mês 1, tá? Vai ter o M2, M3, M4 até M12, ok? Aqui o caption, né, vai ser Jean, nesse caso, tá? E aí, ou até melhor, eu vou deixar o caption aqui, ó, como mesa, até para dar uma ideia aí para vocês, tá? Vou deixar o caption aqui como mesa, olha. E eu vou trocar o tamanho da fonte também, porque está muito grande, tá? Vou deixar o tamanho essa fonte aqui, quero menorzinha. Deixa eu carregar aqui. Então, tamanho 10. Aí eu vou só dimensionar isso aqui melhor, ó. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar esse label, tá? Eu vou copiar esse label aqui e vou colar ele aqui do lado, ó. Aí eu vou pegar esses dois, copia, cola. Vou pegar agora, né? 4, copia e cola, tem 8 meses. Copia e cola de novo, tem 12 meses. Então tem o label para cada um dos meses ali, tá? E o que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero fazer com que esses meses aqui, né, fiquem alinhados com a minha lista, tá? Para ficar mais agradável aqui. Até vou aumentar o tamanho da minha lista aqui. Eu falei que ia acertar esse layout depois, tá? Então eu vou jogar esse cara aqui lá no fim. Esse outro tá no começo. Vou selecionar todos esses labels aqui. Isso aqui vai facilitar um pouco o meu trabalho. Selecionei todos, cliquei com o direito. Eu vim aqui em alinhar, tá? E aí, né, vou pedir para ele deixar alinhado aqui os meios, né? Que até já estava, mas só por garantia ali, tá? E deixa eu pegar aqui, superiores, meios, grade. Tá, ele não vai me deixar fazer bonitinho ali. Deixa eu ajustar eles aqui. Ele não tem aquela função de dividir, né? Então, como a gente tem lá no próprio Excel ou em outras plataformas aí, você pode dividir a largura, né? Aqui é o trabalho mais chatinho da gente deixar isso aqui minimamente alinhado, tá? Beleza, mais ou menos é alinhado e depois a gente já conserta melhor isso. Vou dar os nomes certos aqui para eles, né? Então, LBM1, esse daqui vai ser o LBM2, LBM3, 4, LBM5, LBM6, LBM7, 8, LBM9, 10, 11 e o LBM12, tá? Então, pronto, nomeei todos eles. O que eu posso fazer? Olha, se eu vier aqui no User Form Initialize, eu já tenho aqui vários preenchimentos. Eu vou vir aqui embaixo, olha, entre o FR e o TB, e eu vou agora fazer o caso do LB, mas até antes disso, vou determinar aqui, olha, dim lb as msforms.label, tá? Eu não tenho 12 labels lá, então eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso falar para ele aqui, for, eu até vou criar mais uma variável aqui, aqui embaixo, dim e as double, tá? E é um contador qualquer, tá? Então, LB é um label qualquer e I é um contador qualquer. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, for I igual a 1 to 12, porque eu tenho 12 labels, next, né? Eu vou falar para ele o seguinte, set LT igual a mi.controls, e aí o nome, né, que é o LBM, e comercial I. Então assim ele vai rodar por todos os labels do 1 até o 12. Eu vou falar para ele o seguinte, né? O if LT
Aí ponto for color vai ser igual md cor.cinza escuro, que é o padrão que eu estou utilizando ali, tá? Fica faltando a gente colocar o caption, né, em cada um daqueles labels, tá? Você poderia ter escrito aquele caption label por label, há um jeito, tá? Eu vou fazer de uma outra forma, que é aproveitando a estrutura que eu já tenho. Então eu vou falar o seguinte, olha, ponto caption vai ser igual a WR, que é a nossa frente de resultados, ponto cells. Vou colocar o número da linha, vai ser 1, vírgula e mais 1, tá? E ponto valor. O que é isso daqui que eu estou fazendo, galera? Deixa eu colocar aqui um end, o if, para a gente não esquecer dele, e vou mostrar lá no Excel para vocês, tá? Então eu estou indo lá na planilha de resultados, estou falando para ele, olha, vai na linha 1, e quando o i for igual a 1, você vai na coluna 2, porque está fazendo sempre mais 1, e pega essa informação, ou seja, o primeiro, que seria janeiro, está indo na B1, ok? Ou seja, se eu vier aqui no resultados e olhar B1, olha o que está escrito, Jan, Fev, Mar, e assim conforme o I for incrementando, né, for aumentando, ele vai vir procurando item por item, tá? E como ele está indo só até 12, ele vai parar aqui no dezembro, tá bom? Então isso vai ser legal aí pra gente, tá bom? Beleza, então se eu rodar o código desse jeito, vou dar um Ctrl B aqui para salvar, vou rodar o código, tá lá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, então já ficou certinho aqui pra gente, tá? O que eu vou fazer aqui agora, além disso, né? Eu quero esconder cada um desses labels, tá? Então eu vou vir aqui, até vou colocar nessa lacuna aqui, né? Ponto visible, para não ficar estranho, é igual a false, né? Então esconde esse carinha, tudo bem? E aí, se eu rodar assim, ele fica como se não tivesse nada ali. E é isso que eu quero mesmo. Porque eu quero que ele apareça quando eu clicar aqui selecionando um item, tá? Então, quando eu selecionar um item, daí sim que ele vai aparecer aqui, tudo bem? Então, a gente vai colocar isso para funcionar daqui a pouco, tá? O que eu vou fazer aqui depois disso? Agora eu preciso de uma caixa de texto, onde eu possa fazer o preenchimento dessa informação. Vou pegar essa caixinha aqui do lado, vou copiar e vou colar, tá? E aí, vou colocar ela aqui, olha. E vou dimensionar ela, tá? Então, para que eu tenha também 12 caixinhas dessa. Copio, colo. Vou dar um espaço aqui. Deixa eu copiar essas duas. Ctrl C, Ctrl V. Dei ali o espaço. Copio as 4. 8. Copio ali mais 4. E aí 12 não coube, né? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou jogar elas aqui para baixo para dimensionar melhor isso daqui. Vou selecionar elas e vou diminuir um pouquinho o tamanho, até porque não precisa ser tão grande assim mesmo, tá? Beleza. E aí agora já vai ficar mais fácil. Então deixa eu aproximá-las aqui um pouquinho. E aí agora é só colocar elas aqui na posição certinha, ó. Pronto. E aí eu posso até usar isso daqui, olha, para me ajudar agora com o mês, tá? Então percebe que essa parte aqui de fazer o layout, galera, é o mais chatinho mesmo, tá bom? Então isso aqui vocês vão ajustando, vão levando para o layout aí que agrada a vocês, tá? Eu estou fazendo ele bem simples aqui, ok? Porque, como eu sempre digo, né, o meu propósito não é fazer aqui, né, projetos lindos, maravilhosos, nem nada do tipo, né? Quando eu entrego para um cliente, daí sim eu trabalho para fazer com que os projetos tenham uma cara mais interessante. Mas aqui não, que o meu propósito é realmente que vocês entendam o que a gente está fazendo, né, e como isso pode ser aplicável aí para o projeto de vocês, tá? Então, por isso que eu não estou me preocupando tanto assim. Vou deixar eles aqui, ó, quase coladinho ali na lista, não, um pouquinho para baixo, para não ficar estranho. Pronto. Então, tá feito ali, estão todos os meses, agora eu preciso dar nome para esses caras, tá? Então, eu vou chamar elas de TBR1 até R de resultado, né? Até o TBR12, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 e o TBR12, ok? Então assim ele fez aí bonitinho pra gente, tá? Aí depois, o que eu vou fazer aqui também, né? Essas caixas, elas também não vão ficar aparecendo ali o tempo todo, né? Não faz sentido que elas fiquem aparecendo o tempo todo, ok? Então o que eu vou fazer? Eu também vou esconder essas caixinhas de texto, tá? Então essa é uma questão importante aí pra gente, ok? Então, como que eu posso fazer isso? Eu já tenho ali um for que está rodando justamente todas as minhas LTs. Eu posso fazer a mesma coisa aqui agora, fazer o seguinte: dim tb as msforms.textbox, tá? E aí eu posso vir aqui, olha, depois que ele fez isso aqui, eu posso falar para ele o seguinte: set tb igual a mi.controls, e aí tbr e comercial i, né? Então agora ele está falando das duas caixinhas já para mim. O if tb, e aí eu posso configurar do jeito que eu quiser agora, and o if, né? E aí primeira coisa, ponto for color vai ser igual a md cor ponto cinza escuro, né? Ponto visible é igual a false, opa, visible é igual a false, porque eu não quero que ela apareça, percebe? Então conforme eu for precisando agora mexer nas situações, fica mais fácil de trabalhar, tá? Eu para essas duas, para essa caixinha eu só vou mexer nisso, tá bom? Aí o que eu preciso fazer agora? Quando a gente selecionar alguma coisa lá na lista, tá? Eu vou precisar que ele tenha, mostre todas essas informações aqui pra gente. Como que eu vou fazer isso? Vou lá na minha list box, tá? Então aqui no meu LT metas, ok? Então quando ele der o clique, né, que é o que vai fazer ele selecionar ali aqueles itens, eu preciso descobrir quem é o item que ele clicou, tá? Então dim lt as msforms.listbox para facilitar um pouco o trabalho. Dim vou pegar aqui, vou chamar aqui de meta as string, tá? Então uma meta ali que vai pegar a descrição daquela meta. Um dim i as double vai ser importante, e um dim l as double, ok? Então eu tenho um dim e um l aí como variável numérica. E o que eu vou fazer aqui agora? Vou setar set lt igual a mi.controls lt metas, né? Então assim já fica mais fácil de trabalhar. Aí eu vou falar para ele o seguinte, olha, for i igual a 0 to lt.listCount menos 1, porque eu quero que ele rode toda a lista, e aí eu vou colocar next i, vai para o próximo i, né? If lt ponto selected i é igual a true, ou seja, se eu encontrei o item que foi selecionado, then, vou deixar o end if aqui para não esquecer dele. E aí o que eu preciso fazer? Então se eu descobrir qual é o item que eu selecionei, eu vou salvar a meta, né? Então meta é igual a lt.list i, né? Então isso vai salvar ali a meta dentro dessa variável, ok? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar em qual linha que eu tenho essa meta lá no meu resultado, tá? Então L é igual a wr.range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, aí o que eu estou procurando, né? What? A meta. Onde que eu estou procurando, né? Look in, dois pontos igual xl values, e look at, dois pontos igual xl row, ponto raw. Então agora ele já sabe quais são as informações que eu tenho. Aí eu posso até colocar aqui um exit for, tá? Então assim, o que ele vai fazer? Ele vai rodar todos os itens, né? Até achar qual foi o item que a pessoa selecionou e vai guardar essa informação aqui da meta, tá? Então isso aqui fica legal pra gente. Eu vou colocar aqui, olha, o message box meta pra gente ver isso acontecendo, tá? Então eu rodei, cliquei, apareceu, eu cliquei no meta 2, olha, ele sabe que eu cliquei no meta 2. Cliquei no meta 4, ele sabe que eu cliquei no meta 4, tá? Então isso é legal, tá funcionando. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, olha, e pegar os dados dessa meta e colocar eles aqui, tá? Então como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui, eu vou lá no meu WR, tá? Então o if WR and o if, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto range, cifrão
B cifrão, E comercial L, que é o L que eu acabei de descobrir ali em cima, E comercial, aspas, 2 pontos, porque eu vou pegar várias linhas, né, várias colunas, vou até a coluna N, porque o resultado vai junto, cifrão N, cifrão, E comercial L, ponto copy, então copiar esses resultados que eu tenho aqui, tá? E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto range, cifrão, e aí vou pegar a P2, cifrão P, cifrão 2, ponto paste special, porque eu não quero que ele copie fórmula, tá? Então paste special, e aí eu vou falar para ele o seguinte, né? Que esse paste special aqui vai ser do tipo xl paste, paste values, tá? Opa, falei um e peguei outro, values, tá? Isso aqui vai colar valores, sem levar as fórmulas para lá, tudo bem? Então, desse jeito, inclusive, que fórmula, Lucas? Aqui, olha, eu vou pedir para ele calcular a média desses caras, tá? Então, esse aqui ele vai sempre calcular a média desses caras. Vai ser alguma coisa como igual a média de quem, né? Disso daqui, olha. Então, eu quero que ele faça isso daqui pra gente. Até peguei uma coluna a menos ali, né? M. E aí vai ficar esse div 0 aqui, não tem problema, ok? Então, por enquanto. Só que, como é que eu faço para limpar esse div 0? Né? Eu posso falar para ele o seguinte, né? If, ou melhor, né? Aqui não é if, aqui é se. Esse cara for igual a vazio, então deixa vazio, ok? Ou até melhor, pode até colocar 0, se não calcula a média. Fica até melhor o 0 ali. Tá? Então, 0%, olha lá. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero pegar isso daqui, olha, eu vou colocar 2 casas, tá? Então, assim vai ficar certinho, e esses caras aqui também, eu já vou aproveitar, olha, vou colocar um 0 aqui só para a gente ver como é que ele tá, e eu vou colocar 2 casas aqui, olha, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu faço agora para que quando ele preencha a meta, ele também preencha esse resultado? Eu tenho que mandar ele escrever essa fórmula aqui, como a gente já viu, né? Então, eu nem vou pedir para ele preencher ele de novo, tá? Porque a gente já viu como é que faz essas coisas. Mas, se eu for lá no Ctrl R, aqui no FR Meta, aqui em salvar meta, o que eu quero fazer? Quando ele fizer esses preenchimentos todos, né? Inclusive aqui o preenchimento do WR, eu vou falar para ele o seguinte, olha. Eu quero que ele faça essa fórmula aqui aonde? Aqui na coluna N, tá? Então, ponto range, cifrão N, cifrão, E comercial LR, ponto, fórmula 2 local, é igual, e aí eu vou escrever aquilo que eu tenho ali embaixo. Toda vez que apareceu 2, eu tenho que colocar o LR, tá? Então, igual a C, dentro de aspas, né? Igual a C, abre parênteses, cifrão B, cifrão, fechei aspas, E comercial LR, porque apareceu um 2, E comercial, aí eu vou continuar. Como aqui, olha, é vazio, então eu vou fazer desse jeito aqui, olha. Eu preciso ali de 5 aspas seguidas. Por que 5? Essa aqui está abrindo o texto de novo. Essas duas abriu aqui esse primeiro aqui do vazio. E essas duas aqui fechou do vazio, tá? Vai ficar assim. Ponto e vírgula 0, ponto e vírgula, média. Aí vai com acento mesmo, tá? B, aí, ou melhor, né? Cifrão B, cifrão. E aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar o 2 de novo. Então, aspas, E comercial LR, E comercial aspas, 2 pontos, E cifrão M, cifrão, aspas, E comercial LR, E comercial aspas, fecha 2 parênteses, que é o que eu tenho ali, e fecha aspas. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que ele vai preencher lá, tá? Então, com essa linha aqui, ele vai fazer aquela fórmula aparecer lá pra gente bonitinho, tudo bem? E como a gente já tinha colocado outras configurações, se você vier aqui, olha, você vai perceber que é o resultado, né? Ele já está puxando aqui pra gente conforme os dados que a gente tem lá do nosso teste, tá? Então ele já vai puxar esses resultados, porque olha, ele já está puxando bonitinho de lá, ok? Então toda vez que atualizar aqui agora, ele vai atualizar lá também, beleza? E aí, quando ele copiar essas informações aqui para cá, né, que é o que a gente pediu para ele fazer quando
a pessoa vier aqui e clicar na lista, né? Então quando ele der esse paste, ele vai copiar todos esses dados ali, tudo bem? E o que está faltando a gente fazer agora, né? Que esses dados apareçam naquelas text box, tudo bem? Como que eu faço para fazer isso? Uma forma bem simples aí de fazer isso, tá? Eu posso justamente fazer com que essas text box sejam vinculadas com aquelas caixinhas que eu tenho ali, tá? Então, essas minhas text box aqui, ou melhor, as text box, né, que estão aqui no formulário, elas podem estar vinculadas com essas caixinhas aqui. Como que eu faço para fazer isso? Tá? Eu coloco uma referência dela. Tá? E aí, quando a gente atualizar essas informações, eu vou salvar isso aqui de volta para cá. Tá? Como que a gente vai fazer esse trabalho aí, galera? A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui, quando a gente faz a atualização da TB, né? Então, percebe que eu coloquei aqui TB, with TB, for color, né, e visible. O que eu vou falar aqui para ele agora? Eu vou falar aqui, ó, o ponto, e aí eu tenho aqui, olha, cadê? Deixa eu até pegar o nome ali da propriedade, que me deu um branco aqui agora. F4. Cadê? Control Source, tá? A propriedade Control Source. Desculpem aí pelo branco, às vezes acontece. Nessa propriedade Control Source, eu preciso colocar um endereço que eu quero para aquela minha coluna, tá? Então eu vou fazer o seguinte, para aquele vínculo, tá? Vou lá na minha lista e eu vou falar para ele, ou até melhor, eu vou no formulário mesmo, no User Form Initialize. E aí aqui eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto control. Um TB qualquer, ponto control source vai ser igual, e aqui eu preciso inscrever um endereço, tá? Então esse endereço aqui eu vou chamar ele como RG por enquanto, tudo bem? O que esse RG aqui vai ser? Eu vou transformar ele, né, num texto, ok? Então eu preciso que ele seja transformado ali num texto pra gente. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou definir aqui essa variável, tá? De RG as string, então vai ser um string ali mesmo, não precisa ser endereço, tá? Vai ser um string. Eu vou falar para ele o seguinte, né? Que RG, antes aqui do TB, tá? RG vai ser igual a wr.cells, e aí vai ser o que, né? Ali eu estou pegando a linha correta, que é a minha, na verdade a linha 2, certo? Porque é onde eu estou preenchendo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, dependendo do i, ele está avançando a partir daqui, olha. Então, coluna 12, 13, 14, 15, mais o i, tá? Então, eu vou fazer i mais 15. E aí eu vou falar para ele o seguinte, ponto address, tá? E o que ele vai fazer nesse caso? Tá? Ele vai pegar esse endereço e vai escrever aqui pra gente nesse raw source, ok? E aí, se eu fizer isso, eu vou até colocar aqui, olha, um message box para vocês, RG, e vou colocar uma pausa aqui, pra gente ver isso acontecendo. F5, chegou aqui, olha, o que tem lá no RG? Né? Tem, olha, cifrão P2, então tá certinho. Só que o que eu quero que ele faça ainda? Eu quero que ele coloque o nome da nossa guia aqui na frente, né? Esses resultados aqui na frente, tá? Então, como que eu faço para ele inserir essa informação ali também, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, que o RG, ele é isso daqui, só que é wr.name, ou até melhor, né? Aspas, apóstrofe, aspas, e comercial. wr.name e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, aspas, e comercial. Então isso daqui vai colocar o endereço completo. Quer ver a diferença? Então rodei, chegou aqui, olha, F8, olha lá, resultados P2. Agora tá certo, tá? Veio para cá, então ele vai mostrar, vai vir para cá, ó, vai escrever isso aqui lá no control source dessa caixa. Quando chegar na próxima, né, então ele vai pegar o próximo, olha, agora tá no Q2, então tá certinho, tá? Então assim ele vai pegar sempre certo pra gente, ok? Posso tirar esse mensagem box, eu não preciso mais dele, e dar um F5, tá?
Qual que é o benefício de ter feito isso, né? Quando a gente fizer aqui agora a seleção e escrever alguma coisa na text box, ele vai escrever lá direto pra gente já na caixa. E olha, o 0 já apareceu lá pra gente, tá vendo? Ó? Então quando eu clico aqui, ele já mostra lá pra gente porque ele já está copiando e colando, ok? Próximo passo, galera. Percebe que tem vários passozinhos aí pra gente fazer, né? Quando a gente faz esse clique, então ele está fazendo essa cópia lá bonitinho pra gente. O que está faltando ele fazer? Está faltando que ele também mostre todos os labels e todas as caixas, tá? Então eu vou definir aqui pra gente, tá? Mais duas variáveis aqui em cima, dim lbs_msforms.label e um dim tb_msforms.textbox, tudo bem? E aí eu vou falar para ele aqui o seguinte, depois que ele fez esse WR, já colou lá os dados, aí eu vou falar para ele for i igual a 1 to 12, porque são 12 labels e 12 caixas, né? Next i. E aí eu falo para ele set lb igual a mi.controls. E aí vou pegar o padrão lá de label que eu tinha, né? Então até se eu vier aqui, olha, o padrão de label que eu tenho é lbm, e aí de 1 até 12, né? Então lbm e comercial i, ok? E aí vou falar para ele também, já vou aproveitar aqui, ó, set tb igual a mi.controls, e aí era tb r e comercial i, então você setou aí as duas variáveis, né? lb.visible igual a true, lb.tb, né, na verdade, ponto visible igual a true. Então isso daqui vai mostrar quando a gente clicar ali na caixinha, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Vou vir para cá, rodei, cliquei aqui, mostrou ali todas as caixinhas aqui embaixo, tá? Aí o que eu quero fazer aqui agora? Se eu vier nessa caixinha aqui, olha, e escrever 10%, né? Quando eu saio, olha lá, 10% apareceu lá, olha, tá vendo? Se eu vier aqui e colocar 50%, 50% já apareceu lá em fevereiro, aí assim por diante. Então por isso que é legal, porque ele faz esse vínculo aqui pra gente, né? E fica bem interessante ali de trabalho, tá bom? Então assim ele já começa a ter uma mecânica mais interessante aqui, tá? Aí o que ele vai precisar fazer aqui, né? Ainda, quando eu quiser esconder isso daqui, né? Então eu cliquei aqui, olha, ele não está sumindo esses caras aqui de baixo. Então eu vou, quando eu clico ele mostrou, quando eu clico eu quero que ele esconda de volta, tá? Então como que eu faço isso? Vou vir nesse botão, né? Então ele tem aqui esse call mostrar, né? Então vamos lá nele, que está lá no finalzinho, mostrar. Então aqui está no false, né? Então quando eu escondo, e aí eu vou também definir lá as variáveis que eu tenho, né? Então dim lb_msforms.label, dim tb_msforms.textbox, dim esdouble, tá? Basicamente a mesma estratégia que a gente fez até agora. Aí eu falo para ele for i igual a 1 to 12, next i. E aí set lb igual a mi.controls, lb m, esqueci de abrir aspas ali, lb m e comercial i, e set tb igual a mi.controls, tb r e comercial i, tá? Então isso daqui vai setar os dois, e aí lb.visible é igual a false, tb.visible é igual a false, tá? Então assim ele vai esconder essas informações também. Então se eu rodar aqui, percebe que são vários detalhezinhos, tá, pessoal? Cliquei aqui, mostrou, cliquei aqui, escondeu, né? Esses carinhas aqui, olha. Ele deveria ter sumido daqui, só que ele colocou o false lá no texto. Então, provavelmente, o que eu fiz? Ao invés de escrever visible, eu escrevi value, tá? Aqui para text box. Então, vamos só corrigir isso ali nessa escrita, tá? Deixa eu ver, vamos lá no mostrar. Aqui, olha, exatamente isso. Ao invés de escrever visible, eu escrevi value. Aí, só vou corrigir isso aqui.
Vou testar ali de novo, Ctrl B, por isso sempre testem, percebe? É um errinho bobo de digitação, vai fazer o seu código ter bug, tá? Então vim para cá, mostrou, cliquei aqui, sumiu tudo, perfeito, ótimo. O que a gente precisa fazer agora, né? Então veio para cá, clicou aqui num item qualquer, né? E eu vou fazer que ele apareça ali esses dados, né? Como que eu vou fazer para que ele, quando eu preencho essa informação, ele também atualize a base de cálculo, né? Porque ele está atualizando, né? Se eu coloquei aqui 10%, que nem eu falei lá para vocês, ele jogou para lá, olha, 10% já apareceu lá em janeiro. Se eu colocar 100% aqui em fevereiro, vai aparecer 100% lá no fevereiro, percebe? Então, até aí, maravilhoso, funciona perfeitamente. Agora, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso que toda vez que ele atualize essas informações, ele também lance isso para a gente aqui na nossa base de cálculos, tá? Então isso é importantíssimo para a gente. Como que eu posso fazer isso de uma forma aí relativamente simples aí de trabalho, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui dentro do meu formulário, tá? Eu já tinha criado um tal de um WR, que lembram? Né? Então até procurar ele aqui, ó, Ctrl L, LR na verdade, né? Que era a linha lá de resultados que eu tinha pedido, lembra? Vou colocar aqui, olha, no módulo, localiza, opa, não achou aqui pra gente, é porque tá lá no outro, né? Eu vou vir aqui, meta, Ctrl L, LR, procura. Então, ó, tá aqui, olha, dim LRS double. O que ele está fazendo aqui? Né? Ele está definindo esse LR e setando lá pra gente, né, como uma linha de variável. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir a mesma estratégia, tá? Só que lá no outro user form, ok? Então, essa mesma linha aqui de variável, só que eu vou fazer com ela um pouquinho diferente, tá? Eu vim aqui, olha, e vou definir ela no nível de módulo, ok? Então, eu vou falar para ele o seguinte, olha, private LR as double, ok? Então, olha, dessa forma, o que ele vai fazer? Ele criou uma variável que vale só para esse módulo, que se chama LR, ali de linha de resultado, tá? E por que isso é legal? Porque agora eu posso descobrir essa LR quando a pessoa fizer o clique na lista, tá? Então, eu posso vir aqui, olha, quando a pessoa clicou na lista, eu tenho esse L, né? Que ele já está descobrindo, eu só vou tocar aqui, olha, para LR e vou alterar aqui também, LR e LR, tá? Então, desse jeito, o que ele vai fazer? Toda vez que ele encontrar essa informação, ao invés dele atualizar aqui no módulo, eu posso até tirar esse L daqui agora, ele vai atualizar, ou melhor, aqui no procedimento, ele vai atualizar no módulo inteiro. E eu não preciso ficar procurando de novo essa informação, porque eu já tenho essa informação salva para o módulo. Então, fazendo assim, agora quando eu atualizar a caixa de texto, eu já posso copiar e colar esses dados, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, eu tenho essa sub mostrar, eu vou criar uma nova sub. Sub AT resultados, tá? E aí, o que eu vou fazer nessa sub AT resultados? Vou falar para ele o seguinte, olha, with WR, que é a nossa planilha de resultados, and with, ok? E aí eu vou falar para ele aqui que ele vai copiar aquela coluninha, que agora é essa daqui, ok? Então ele vai copiar isso daqui de P até AA, né? Então ponto range, cifrão P, cifrão 2, dois pontos, cifrão AA, cifrão 2, ponto copy. E aí eu vou colar isso daqui. Eu posso colar aqui agora direto. Então eu posso só dar um espaço, ele falar ponto range, cifrão B, cifrão e comercial LR. Então eu não preciso nem descobrir quem é o meu LR, porque eu já descobri ele lá em cima. Então toda vez agora que eu quiser que ele atualize esses dados, é só eu pedir para ele fazer essa atualização aqui, olha. E aí isso vai copiar esses valores daqui, colar aqui na meta correta, e aí, como eu estou usando fórmulas aqui e também aqui no metas, isso vai ser atualizado automaticamente, tudo bem? Aí, o que eu preciso fazer depois que ele faz isso? Eu também preciso fazer com que ele atualize as nossas informações lá de lista,
tá? Então, para que as listas fiquem corretas, ok? Então, como que eu vou fazer para essas listas ficarem corretas? Eu já tenho isso aqui pronto, olha, que é esse módulo aqui, olha, que está aqui no User Form Initialize. Então, esse with WM até o call mdlistas até meta, tá? Então, eu vou pegar isso daqui e vou colar isso aqui embaixo, olha. Então, toda vez agora que a gente fizer isso, ele vai selecionar, vai atualizar os dados e vai atualizar as listas. E, consequentemente, os cálculos vão ser atualizados também, ok? Então, fazendo isso, vou rodar aqui o código. Vou até baixar ele aqui para vocês poderem ver, tá? Então, percebe, olha, ele está lá com aquele 100, 100 que a gente tinha posto, né? Vou pedir para ele mostrar. Vou clicar aqui no primeiro, limpou lá os dados. Vou colocar aqui 10%, por exemplo, tá? Ele traz para cá, ok? O que está faltando ele fazer agora? Ele só chamar isso. E quando que eu tenho que chamar? Quando eu saio da caixinha. Tá? Quando eu saio da caixinha de texto, ele tem que chamar aquele código que a gente acabou de fazer. Então vamos lá. Vou vir aqui ó, na caixinha, evento exit. E aí aqui é só fazer um call e lá o meu AT resultados. Tá? Que é o módulo que a gente, o sub, né, que a gente acabou de criar. Tá? Eu posso fazer o seguinte, olha. Posso tirar isso daqui, posso copiar isso aqui inteiro, porque eu preciso de todas as 12, né? Então aqui, 2, 3, 4, poderia trabalhar com módulo de classe aqui também, tá? Mas eu não quero entrar nesse mérito nesse projeto, tudo bem? Se eu fizesse módulo de classe, eu não ia precisar fazer todas essas 12 repetições aqui do exit, tá? R6, tem um vídeo aqui no canal ensinando a trabalhar com módulo de classe. O nosso projeto que fazendo um calendário no VBA, lá eu ensino vocês a trabalhar com módulo de classe que resolveria essa situação aqui. Como são só 12, eu vou copiar e colar. Se fosse mais que isso, daí eu já ia para o módulo de classe, porque senão ia dar muito trabalho, tá? 10, 11 e 12. Perfeito. Então agora toda vez que ele sair, ele vai chamar isso daqui. Vou dar um Ctrl B para salvar, F5 para rodar e vamos testar, né? Então, coloquei aqui, peguei o primeiro, vou colocar aqui 0,1, né, que é os 10%. Opa, deu um bugzinho qualquer aqui. Aí ele está procurando aqui a meta, né? Então quando ele atualizou aqui o lista, tá? Então por quê? Ele está rodando, deixa eu ver lá, vamos ver o bug que ele fez. Ele está rodando ali, ele entendeu, né, que é o 1 que está selecionado, mas aqui o L0 tá certo, veio para cá. Então o meta ele deixou como vazio, isso não está certo. Vamos entender o que ele está fazendo aqui. Nesse caso, o LR é 2, ele já tinha essa informação. Tá bom. Então, quando ele está atualizando aqui, ele vai tentar entrar para cá, só que ele está atualizando a própria lista, né? Então, por isso ele está dando bug ali. Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho essa lógica aqui, tá? Esse meta, ele está vindo vazio, ele não está conseguindo pegar, olha, aqui o LT, né? Ele está, essa informação, né? Porque o I, ele não está conseguindo entender ali pra gente, ok? Então, como que a gente vai consertar isso daí? Percebe que às vezes a gente mexe um detalhezinho e aparece com outro bug, tá? Então, vou vir aqui no listas, tá? Foi aqui que ele deu esse bug, né? Então, quando ele... Aqui? Não. Sistema, esse carinha aqui, né? Então, quando ele dá lá o clique, ele vem pra cá. Deixa eu até colocar uma pausa nesse cara e vamos rodar de novo pra gente ver isso aqui acontecendo. Então, vem pra cá. Opa, fui errado. Meta 1, até aqui tudo bem. Aí coloquei lá 0,1, né? Percebe que o 0,1 ele colocou certo, né? Então vou colocar 0,5 só para mudar, sair. Então ele veio para cá, F8, aqui ele já está dando problema. Olha. Então, por quê? Quando ele faz essa busca, ele está pegando como se estivesse clicando lá na lista, né? Então alguma coisa está acionando ali o clique da lista. Vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no text box, TBR1, que é o que eu estou mexendo, e vou colocar uma pausa nesse cara aqui. Tá? Vou parar a execução e vou rodar de novo. Sempre é importante, galera, vocês tomarem muito cuidado na hora de analisar essas questões, tá? Porque quando dá algum bugzinho, ele vai dar dor de cabeça aí para vocês, ok?
Então 0,1, percebe que até o resultado aqui está certo, né? Tá puxando já certinho lá pra gente. Ele veio aqui pro call, atualizou aqui, olha, então veio para os resultados, isso está ótimo. Vai fazer aqui a atualização, né? Então para verificar se o P2 é diferente de vazio, ele vai limpar os dados lá de P2. E aí que ele vem para cá, olha. Então ele está acessando esses dados aqui e isso não é bacana, tá? Então nosso bug é que quando a gente copiou e colou lá a lista, ele podia limpar os dados antigos. Isso não está certo, tá? Então ele não pode limpar aqui esse P2, porque senão ele vai dar bug lá na nossa atualização. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, vou comentar isso daqui, ele vai parar ali a execução só, tá? Deixa eu ir lá para o código de novo. E aí o que ele vai fazer aqui, né? Quando ele copiar essas informações, quando ele atualizar essas informações aqui, ele vai tentar aplicar esses filtros lá pra gente de novo. Tá? Então eu vou tirar esse carinha aqui também, vou comentar esse carinha aqui de cima que está limpando os critérios, tá? E ele está pegando, olha, de A1 até E1 e está copiando para colar os títulos lá pra gente. Isso daqui eu também acredito que não vai ser necessário, tá? Vou deixar só esse if aqui pra gente, tá? E vou pedir para ele rodar. Isso aqui deve resolver o nosso problema. Vamos testar. Então eu cliquei ali, F5, vou trocar aqui para... Percebe que aqui ó, já está aparecendo 10%, que é referente a esse 0,1 aqui. Vou colocar 0,5 de novo. Saiu, veio para cá, bonitinho. Agora ele já vai aplicar diretamente. Mesmo assim ele veio aqui para o clique, né? Então tudo que a gente está mexendo ali, ele está mandando aqui para o clique, o que não é nada legal, tá? Então olha que coisa, né? Quando você faz esse tipo de situação, casos desse tipo aqui podem acontecer, tá? Então percebe que a gente fez uma lógica ali embaixo, tá? Até para todo mundo entender o que aconteceu, qual foi o bug que deu, tá? A gente fez uma lógica aqui embaixo, que é a mesma lógica que já funciona no nosso código, só que quando ele mexe na base de dados da nossa lista, que é essa base de dados aqui, olha, para poder atualizar essa informação e fazer esses dados aqui aparecerem, né, ele está dando problema, tá? Só que, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou tirar esse comentário aqui, que eu acho que já vai se resolver pra gente. Só tirei aqui a atualização da lista, vou salvar e vou rodar. Acredito que só isso já vai ser suficiente pra gente, tá? Vou tirar essa pausa aqui, porque não preciso mais dela, F5, vou colocar aqui 0,1, né? Vou tirar essa pausa também, F5, e aí ele já atualizou aqui, pelo menos não deu bug aqui pra gente, 0,8 por exemplo, beleza. Só que qual que é o problema, né? Então, parou de dar aquele bug. Aqui, se eu olhar, né, ele vai lá na nossa guia de resultados, que agora eu não vou conseguir clicar nela aqui porque não está com show modal falso, né? Mas lá na guia de resultados esse valor aqui está certo, porque ele está vinculado. Só que olha, aqui ele não está atualizando, porque ele precisa pegar essa informação e jogar para lá, tá? Então eu vou fechar aqui, vou lá no Excel para vocês verem. Então, ó, 0,8 está aqui, 80%. 80% também está aqui, então isso está certo, né? O que está faltando ele fazer? Tá? Se eu vier aqui em metas, tá? Inclusive aqui nos resultados em si, olha, você vai ver que 80% já veio para cá, né? Então ele já está aqui. O que está faltando ele fazer aqui? Ele pegar essas informações ali e copiar para cá de alguma forma, porque senão ele vai dar bug. Só que, como eu estou com o raw source vinculado aqui entre essas duas informações, ele está dando bug na hora de atualizar essa lista, tá? Então isso não é legal, isso que está dando problema ali pra gente, tá? Porque senão ele não consegue encontrar essa informação. O que eu vou fazer aqui então? Como que eu vou tentar resolver isso daqui, né? Como que eu vou tentar mudar aí essa lógica? Eu vou pedir para ele, né? Então depois que ele fez aqui esse WR e fez aqui essa cópia, né? Ou seja, atualizou os dados, eu vou pedir para ele coletar a informação dessa list box, né, e limpar ali o raw source dela por um tempo. Tá? Então eu vou pedir para ele limpar o raw source dessa list box. Tá? Como que eu vou fazer isso? me.lt metas.rawSource igual a empty. Isso aqui vai fazer, eu vou até colocar uma pausa aqui para vocês verem, tá? Isso aqui vai fazer a lista ficar em branco por um período ali curto, ok? E aí o que eu vou fazer depois disso? Eu vou pedir aqui para ele, olha,
para que ele faça aquela atualização, que é esse cara aqui, ó. Agora sim. Porque como agora a lista não está selecionada, agora ele não deve dar bug por fazer isso, tá? Então ele vai atualizar, limpa o raw source, faz todos os detalhes, então agora uma coisa não tem nada a ver mais com a outra, então por isso não deve dar bug, e depois atualiza de novo, que vai colocar o raw source de volta, né? Então esse carinha que vai colocar o raw source de volta. Como ele roda rápido, a pessoa não vai enxergar que limpou a lista, tudo bem? Só vai ter um probleminha ali que é o item que estava selecionado antes vai deixar de estar selecionado, mas isso a gente consegue resolver com facilidade, ok? Então, mas vamos testar só essa parte aqui primeiro, tá? Então vou rodar, vou vir para cá, vou selecionar, vou clicar aqui no primeiro, vou trocar, percebe que 80% já está lá, tá? 0,5, então ele veio para cá, ó. Então eu vou colocar aqui do lado. Quando eu rodar essa linha, ele vai limpar a lista, ó. Então eu rodei, ficou em branco. Aí veio para cá, vai fazer a verificação toda. Agora, percebe, ele passou bonitinho. Vai atualizar aqui a lista. Olha como um detalhezinho faz diferença, tá? Então, atualizou aqui a lista, colocou os dados de volta. Então, olha os 50% já aparecendo lá em cima. Tá? Atualizou tudo bonitinho e saiu. Só que qual que é o bug aqui, ó? Essa linha aqui, né? Deixa eu rodar aqui. Ela tinha que estar selecionada. Então, essa linha tem que ser selecionada. Como que eu vou fazer para ele criar isso? Tá? Então, faltando só esse detalhe aí pra gente, tá? Eu falo, galera, programação com VBA dá um trabalhinho às vezes, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, ó. Vou definir uma variável dim e as double. Vou fazer um dim meta as string, tá? Eu vou falar para ele, já tô lá no meu WR aqui, olha. E eu vou dizer, onde que está o nome da minha meta aqui no meu WR? Na coluna A e na LR que eu já tenho salva, né? Então, meta é igual a ponto range, cifrão A, cifrão e comercial LR, ponto valor. Então, eu salvei o nome da meta aqui. Por que eu salvei o nome da meta? Porque agora eu posso mandar ele procurar essa informação, tá? Então, falar para ele o seguinte, olha, o if me.lt metas and with, ok? E aí depois que eu fiz isso daqui, né, eu vou pedir para ele rodar todas as opções da lista. Então for i igual a 0 to, e aí vai ter que ser ponto controls, ponto list count, desculpa, list count menos 1 next i. E eu vou falar para ele o seguinte, if ponto list i igual, né? Então se esse carinha for igual a meta, né? Então que é a variável que eu tenho, then ponto selected e até vou jogar aqui para baixo para facilitar um pouco, then ponto selected e é igual a true, tá? E aí exit for para não ficar rodando todas as opções, and if. Tá? Então o que ele vai fazer? Depois que ele fez aquele passo que a gente já viu que está certo, vou colocar uma pausa aqui embaixo, o que ele vai fazer? Né? Ele vai atualizar e vai marcar a caixinha correta, tá? Então roda, vem para cá, mudou, selecionei, vou jogar aqui, ó, 0,8, atualizamos. E aí o que ele vai fazer? Ele já jogou lá pra gente, né? Então 0,8 já está aparecendo, só que ele não está marcado. Ó. Aí ele vai perguntar para todos os itens, né? Então meta 1 bate com meta 1? No caso sim. Então marca aquela caixinha, né? E aí ele vem aqui pro clique. Vamos ver se vai dar algum bug por conta do clique. Não é para dar, né? Então beleza, está mostrando todo mundo ali bonitinho. Eu vou dar um F5 aqui. Beleza, foi tudo bonitinho, olha. Agora ele apareceu marcado. Então olha o trabalhinho aí que dá, né, pra gente fazer essa questão, beleza? Ótimo. O que a gente vai precisar fazer depois disso, galera? A gente vai precisar, né, agora atualizar aqui. Deixa eu tirar essa pausa. Agora a gente vai precisar atualizar aqui, né, a nossa caixinha, para que ele faça esse tab aqui, olha,
na ordem certa. Você vai perceber que ele está todo fora de ordem aqui, tá? Isso é fácil, tá bom? Então, vamos vir aqui, F4. Esse carinha aqui, né, ele tem um tab index, tá? Então o tab index dele está 15, tá? E o próximo vai ser a partir dele. Então o tab index 16, esse daqui vai ser o 17. É só ir colocando na ordem aqui agora, tá? 18. Esse daqui é o 19. E ele fica fora de ordem assim por conta da copia e cola que eu tinha usado antes, tá? 20, 21, 22 está certo, 23, 24, 25 e esse aqui já vai ficar certo, 26. Beleza. Então, agora isso também está certo. Outra questão que está pegando ali, galera, é que quando, não sei se vocês repararam, mas quando eu faço o preenchimento, né, ele está ficando como 0, alguma coisa, e não o percentual em si, que seria muito mais agradável, tá? Um detalhe, eu em outros momentos, em outros projetos aqui e tudo mais, até que nesse projeto mesmo a gente viu como é que a gente faz para colocar a caixa de texto para mostrar percentual, tá? Eu não vou fazer isso daqui para essas duas, eu vou manter ele aqui no fator de número mesmo, tá bom? Então, eu não vou fazer isso aqui. Por quê? A gente ainda tem que fazer a parte do gráfico, né? Que vai ficar muito longo se eu for fazer aqui aquela repetição para todas essas caixas, tá? Um detalhe, se você for tentar fazer isso, né? Se você for tentar colocar essa função, aquela estratégia que a gente usou aqui de vincular a caixinha lá no Excel não vai dar certo, tá bom? Porque senão você está escrevendo texto aqui e você quer número lá, então não vai dar certo. Isso aí você tem que usar a mesma estratégia que a gente usou aqui quando a gente fez o definir meta, né? E a gente tem o valor lá da meta que está em percentual. Então é exatamente pegar aquilo que a gente fez lá e replicar para cá, tá bom? Só que seriam 12 vezes, vai tomar um tempo absurdo só para ficar repetindo a mesma lógica que a gente já fez uma aula anterior. Então eu acredito que isso não vai ser muito produtivo aí pra gente, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Como essa aula já está longa, né, demorou bem mais aqui do que eu esperava, eu vou deixar os gráficos para a gente fazer no nosso próximo vídeo, tá bom? Então eu vou adicionar um vídeo a mais, uma aula a mais aqui, para a gente fazer só o gráfico daí, só a parte de layout de gráfico, tá bom? Porque senão vai ficar muito longo aqui. Galera, queria lembrar vocês que amanhã, né, hoje dia 29 do 11, tá? Amanhã, dia 30 do 11, é o último dia da nossa promoção aí de Black Friday, tá? Então, a gente está com até 50% de desconto em todos os nossos cursos, com parcelamento em 12 vezes, tá? Então, olha que bacana. Estou te dando 50% de desconto e estou parcelando para você em 12 vezes. E você pode escolher se você quer estudar de manhã, de tarde, de noite ou de sábado, tá? Então, tem pelo menos 5 opções de turma para cada curso, tá? Então, se você quer saber mais, vem aqui na descrição do vídeo, tem o link do meu site, vai para lá, tá? E lá você vai ter todas as informações, tem um vídeo específico que eu estou explicando como é que tudo funciona, e se você ficar com dúvida, entre em contato, né? Lá tem o botão para você falar direto comigo, tá bom? E eu vou te explicar bonitinho como é que tudo funciona, tá? Todos os cursos com certificado, com material, tudo bonitinho, aí como você precisa. Se você gosta dos nossos tutoriais, gosta aqui das nossas aulas no YouTube, tenho certeza que você vai curtir muito mais os nossos cursos, que são muito mais completos e lá eu consigo falar diretamente com vocês, né, de uma forma bem mais interativa. Beleza, galera? Bom, então até o nosso próximo vídeo. Bons estudos para vocês!